Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Prova falsa. Pivô da operação contra Jordi não estava em Brasília no 8 de janeiro. A defesa de Carlos Vitor Carvalho, CVC, apontado pela Polícia Federal como uma liderança local da, abre aspas, extrema-direita, fecha aspas, reuniu provas que contrariam a alegação de que o ex-assessor estava em Brasília nos atos de depredação do dia 8 de janeiro. Segundo a defesa, dados de geolocalização do celular de CVC mostram que ele estava em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, no momento do tumulto. Além disso, a defesa também apresentou vídeos de CVC visitando locais públicos e estabelecimentos da cidade. O advogado destaca ainda que a Polícia Federal utilizou uma foto que mostraria CVC na capital federal no dia 8 de janeiro. No entanto, a defesa esclarece que a imagem, na verdade, é de 2019, quando o investigado esteve na posse de Jair Bolsonaro. A informação sobre a presença de CVC nos ataques em Brasília foi um dos argumentos centrais da decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para autorizar buscas na casa e no gabinete do líder da oposição na Câmara, deputado Carlos Jordi. Uma troca de mensagens na qual o CVC chama o parlamentar de, abre aspas, meu líder, fecha aspas, serviu de embasamento para o deputado ser considerado um dos mentores do tumulto. Bom, Pioto, temos aqui essa notícia, segundo a defesa, então, de Carlos Vitor Carvalho, chamado aí de CVC, né? Ele que é assessor parlamentar, ele não estaria em Brasília no dia 8 de janeiro, segundo, hoje a tecnologia pode atestar, sim, claro, né, com alguma facilidade, que ele estaria então em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, no dia dos atos do 8 de janeiro. E um outro ponto que chama a atenção, que a defesa alega, é a questão do uso de uma foto, que segundo a defesa teria sido usada uma foto de 2019 para comprovar a presença de CVC como sendo no dia 8 de janeiro. Tem uma coisa, em relação à foto, há uma discussão de quem teria feito a alteração dessa foto. Bom, mas esse é um detalhe. Se a foto independentemente da alteração, que tenha passado por um processo de Photoshop, independentemente da alteração, se ela é de uma outra data, pronto, não é prova. Aí é a prova, que quem tem que fazer a acusação valer é a Polícia Federal. O ônus da prova cabe a acusação. Mas tem uma outra questão. Se tem imagens todas de câmeras de circuito interno de lugares na cidade, de Campo dos Goytacazes, em que ele estava no domingo, isso é prova cabal. Pô, se ele estava nessa cidade, é impossível estar em outro lugar ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa, até pela gravidade do fato de se apreender um celular e computadores, enfim, informações de um líder da oposição, isso não pode demorar para ter uma resposta por parte da Justiça. As provas enviadas pela defesa precisam passar por escrutínio imediato, rápido, urgente, por parte da Justiça. E uma vez que, se elas forem comprovadas no entendimento da Justiça, e se não também tem que explicar por quê, mas devolver esse celular. Nós estamos falando que tem um evento político no meio disso aqui. É um deputado, líder da oposição, que teve o seu gabinete devassado, a gente viu, né? O que chama atenção também por esse aspecto, na casa dele, recebeu a Polícia Federal, tudo isso tem um impacto político na vida dele, um impacto do ponto de vista pessoal, obviamente que estava ao lado dos familiares, e que a defesa agora está alegando que não havia razão nenhuma para nada disso ter acontecido. Então a Justiça, no mínimo, precisa dar uma resposta muito célere para o que aconteceu, porque as provas da defesa, pelo que a gente está percebendo aqui, são contundentes. Mas a Justiça precisa analisar. E como o inquérito, de novo, está em sigilo, ninguém sabe exatamente como aconteceu e por aí vai, esse é o tipo de coisa que não pode esperar.
A Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, esse caso está com o ministro Alexandre também, ele disse que recebeu, inclusive, um pedido da polícia, por isso que determinou, o Ministério Público também concedeu, né, o entendimento de que deveria fazer essa busca e apreensão, mas não se pode esperar, nós estamos falando, não só, qualquer cidadão deveria ter um tratamento célere por parte da justiça, sobretudo quando está sendo acusado e que alega inocência. Mas neste caso tem um ingrediente político gigantesco. Ele é líder da oposição. No celular dele tem muita informação política que não cabe a esse processo. Que são, obviamente, negociações são feitas lá na Câmara dos Deputados em relação ao processo político, que é livre o debate segundo a Constituição. Então, aqui, o mínimo que a Justiça tem que fazer é dar celeridade ao processo. É o mínimo. E a Polícia Federal, se por acaso errou na análise, também precisa responder por isso. Mas tudo isso a gente depende de que a Justiça se manifeste. Perfeito. Silvio, também quero te ouvir. Só para lembrar, o CVC, ele foi preso no dia 19 de janeiro de 2023 e foi por suspeita de ser um dos organizadores aí, dos protestos do 8 de janeiro e a Justiça o soltou em 13 de fevereiro do ano passado. Paula, eu não conheço o CVC, né? Sei que é um funcionário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nós entrevistamos na semana passada o deputado federal Carlos Jordi, que lembrou da atuação política dele na região de Campos dos Goytacazes. Em relação à foto, eu acho que o Piotr disse muito bem, não cabe aqui a gente entrar em determinado aspecto técnico, mas sim se foi utilizado como prova, e se foi utilizado, foi empregado de forma equivocada, então o trabalho da Polícia Federal é precário, e isso chama muito atenção, porque eles estão debruçados no episódio do dia 8 de janeiro há mais de um ano. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito. Ele disse que a Polícia Federal queria mais tempo, inclusive para analisar o relatório da CPMI no Congresso Nacional. Portanto, eu acho que a Polícia Federal, depois de um ano, cometer esse tipo de erro primário, precário, seria algo grave. Mas vamos deixar o aspecto técnico de lado. Em relação à geolocalização, isso é algo absolutamente comum em qualquer tipo de investigação. Digo mais, nós estávamos falando sobre justiça eleitoral. Pois bem, o e-título que você utiliza, o aplicativo, para justificar a sua ausência, você não pode votar no dia da eleição porque está em outro município. Ele utiliza a sua geolocalização do seu aparelho celular, portanto, tem a sua fotografia, os seus dados, em alguns casos tem até reconhecimento facial, você está fora do seu município, então isso é identificado. Portanto, se ele não estava em Brasília e foi dito ali, dentro da documentação do inquérito, que ele estava em Brasília, é mais um equívoco e não é o primeiro. Esse não é o primeiro caso. Tivemos outros episódios de pessoas que foram para a fila das condenações do ministro Alexandre de Moraes e depois o ministro entendeu que aquela pessoa de fato não estava num quartel, por exemplo, naquela data, mas manteve a condenação. Por fim, eu acho que há um esforço enorme, depois de tanto tempo, num empenho do ministro Alexandre de Moraes para provar que houve uma tentativa de golpe de Estado, ataque ao Estado Democrático de Direito e outras coisas que não se enquadram na simples depredação e vandalismo, e aqui não digo que eu não uso o termo simples para minimizar o episódio, mas sim porque bastaria isso para enquadrar as pessoas em punições. Há um esforço enorme em atrair para esse inquérito alguém que tenha foro privilegiado, a prerrogativa de mandato, portanto, um deputado federal. Assim, isso justificaria o caso seguir no Supremo Tribunal Federal, claro, que não é o juiz natural da causa, aquelas pessoas todas, centenas, não têm foro privilegiado. Então, eu acho que há um esforço, há um empenho, e isso está ficando cada vez mais claro. Perfeito. Ana, eu quero trazer aqui um registro que inclusive foi publicado no site da Revista Oeste a respeito do caso, como a Polícia Federal então embasou a participação e a prisão do CVC nos atos do 8 de janeiro. Aspas aqui então para a Polícia Federal. Após sua participação ativa nos atos em frente aos quartéis, bem como conclamando a população por meio das redes sociais a atentarem contra a ordem democrática, foi identificada a participação ativa de CVC nos atos terroristas ocorridos no dia 8 de janeiro.
conforme imagem juntada e nas gravações que seguem juntadas também no processo. Então, essa informação consta aqui no site da Revista Oeste, que teria sido, então, uma justificativa da Polícia Federal para a prisão de CVC em janeiro de 2023. A Polícia Federal já está usando a palavra atos terroristas. Interessante isso, bem interessante. Agora, se ele não estava, né, se o pivô dessa operação toda contra Jordi não estava em Brasília, peraí, Paula, isso não é fake news, não? Já que eles falam tanto, fake news para cá, isso não é fake news? E aí, fake news não é o crime mais hediondo no Brasil hoje? Tem gente exilada fora do Brasil com vistos de asilo político por causa de perseguições políticas porque cometeram o crime de fake news no Brasil. Então, isso aí é o quê? Se não é as tais fake news que eles enchem a boca para falar que precisam combater as fake news para salvar a democracia, isso aí é o quê, então? Interessante como, por um lado do espectro político-ideológico, eles prendem primeiro, simplesmente recolhem celulares, tablets, computadores, jogam na cadeia e depois eles começam a investigação, o processo, as análises. O mesmo não aconteceu com o general G. Dias. Nada dele, não foi preso, o celular não foi apreendido. O que nós vamos aguardar nas próximas horas, quem sabe, são mais notas de repúdio de deputados, de senadores, manifestos. Chega! Arthur Lira não vai ficar em silêncio diante disso, presidente da Câmara, né, um ataque contra as prerrogativas constitucionais de deputados. Rodrigo Pacheco vai continuar em silêncio? Chega de nota de rede social, chega de manifesto de repúdio. Hajam ao arrepio da lei, republicanamente, constitucionalmente, mas hajam ali no Congresso. Agora, Paula, o que podia realmente colocar, né, uma pedra nisso tudo é só procurar o pivô dessa operação nas imagens das dezenas e dezenas de câmeras, por exemplo, do Ministério da Justiça. Essas imagens foram apagadas. Pois é, Augusto, a Ana bem lembrou e o chat aqui está cobrando, né, uma posição do presidente da Câmara, presidente do Senado, continua em silêncio em relação a essa operação contra o deputado Carlos Jordi da semana passada. Perfeito, eu endosso tudo que a Ana disse e acrescento o seguinte, a OAB. A OAB está permitindo, como lembrou o Piotr, que seja agora destruído um dos pilares do Estado de Direito. O ônus da prova cabe à acusação. O Alexandre de Moraes teve o desplante de declarar em junho do ano passado que a única maneira de um acusado, um suspeito de participação no quebra-quebra de 8 de janeiro era procurar nos vídeos a prova de que ele estava lá e não tinha feito nada. Um absurdo. O cara tem que pegar os vídeos que o Flávio Dino não entrega, por exemplo, e ele tem que falar, estou aqui e não estou fazendo nada. Completa loucura, a OAB não se manifestou. Agora ele continua, o sujeito apresenta uma prova de que não estava lá, e em vez da OAB requerer a inclusão do Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, como a Ana lembrou, fica quieta. Isso aí não pode acontecer, o ônus da prova cabe ao acusador. Ele fez uma acusação falsa e a Polícia Federal está investigando isso aí. Ela não pode investigar uma cobrança de pênalti num jogo de futebol. Ela não vai saber se o goleiro estava adiantado, não está nem com a ajuda do VAR. Então é incompetência, é má fé e é perseguição. E é perseguição. E o Alexandre de Moraes precisa aprender a pedir desculpas e a recuar. Como é que faz? Ele vai agora fazer o quê com o deputado
que ele afrontou gravemente. E o Arthur Lira não responde, e o Rodrigo Pacheco não responde, esses aí estão ajoelhados, continuam. Mas, meu Deus, os advogados, se a OAB não age, também eles têm que mostrar que os que trabalham, os que exercem essa profissão que é muito nobre, não concordam com a abulia deliberada de advogados como aquele que disse que, já que o crime foi cometido, prender para quê? Né? Aliás, ele devia dizer isso ao Moraes, né? Já que depredaram, para que prender? Aí não. Aí ele quer prisão perpétua, pena de morte, coisa assim. Então, o Alexandre de Moraes é que devia estar respondendo a algum processo. Isso aí é fabricação de provas, é falsificação de provas, e é perseguição, e é abuso de poder, o que foi feito com o deputado Carlos Jordi. Jair Bolsonaro comenta a delação de Rony Lessa e anuncia live. Caso Marielle se aproxima do seu final, comentou o ex-presidente da República. Nesta terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para comentar a delação premiada do policial militar reformado Rony Lessa, que apontou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O caso Marielle se aproxima do seu final com a delação de Lessa. Também cessa a narrativa descomunal e proposital criada por grande parte da imprensa e pela militância da esquerda. Quando a TV Globo denunciou o caso, em 30 de outubro de 2019, Bolsonaro estava na Arábia Saudita e fez uma live imediatamente após o término do Jornal Nacional. Diz a legenda de um vídeo que foi repostado nesta terça-feira pelo ex-chefe do Executivo. Bom dia, boa noite, não sei, me desculpem. Estou na Arábia Saudita, hoje são 30 de outubro, aproximadamente 3h50 da manhã. Fui surpreendido, agora há pouco, de uma matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17h10, um dos suspeitos de ter executado a Marielle teria se apresentado na portaria, ligado para minha casa, ou no caso o porteiro ter ligado para minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha, nessa quarta-feira, 18 de outubro, às 17h10, e autorizou então a entrada do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira geralmente o parlamentar está em Brasília, 17h10. Eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara presença às 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36. Né? E tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. Conclusão que se tira tudo disso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Tá? E o seu governador Witzel que se explique agora como é que ele vazou esse processo. O que cheira isso aqui? Eu não quero bater o martelo. O que parece? Que ou o porteiro mentiu, tá? Ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, tá? E assinou embaixo em confiança ao delegado ou àquele que foi ouvir na portaria. Qual a intenção disso tudo? A intenção é sempre a mesma. Tá? O tempo todo fico em cima da minha vida, dos meus filhos e quem está próximo de mim. Processo que corre em segredo de justiça. E outra notícia já na tela. Forças Armadas estão à disposição da democracia, afirma ministro da Defesa. É isso mesmo. Durante a primeira audiência pública do Tribunal Superior Eleitoral sobre as resoluções para as eleições deste ano, realizada nesta terça-feira, 23, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, reiterou o compromisso das Forças Armadas com a preservação da democracia brasileira.
Forças Armadas estão à disposição e ao lado do zelo da democracia, afirmou Múcio, enfatizando a importância do papel militar no contexto eleitoral. O ministro também apontou a existência de grupos que buscam perpetuar um estado de instabilidade social. Temos desafios novos diante de nós nestas eleições. Saímos dessas últimas com a nossa democracia machucada. A nossa fraternidade deixou de ser exercida. O nosso bom convívio deixou de ser exercido. Tivemos fraturas familiares, amizades fraturadas por conta da política. Existem alguns que têm interesse em manter essa desavença, esse clima de desassossego. Temos que trabalhar para manter o clima de satisfação e que nossas vontades sejam materializadas através do nosso voto, destacou Múcio. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.